Olá, pessoal da minha laia, como que vocês estão? Tudo bem? Aqui, Rosângela. Quero tratar hoje com vocês sobre a solidão da mulher negra e quero trazer dois pontos importantes, assim, de reflexão. O primeiro é sobre a questão da estética. Segundo a Bell Hooks, um dos motivos para que nós, mulheres negras, não nos percebamos bonitas é a ausência de referência do que é belo na negritude. Não fomos estimuladas a nos olhar e nos apreciar. Como o modelo da branquitude estava a todo momento nos hipnotizando com suas bonecas, propagandas de supermercado, televisão, revistas, artes, não conseguíamos aceitar a diversidade da estética e da feminilidade negra. No meu caso, como eu fui criada por outra mulher negra que também não tinha uma autoestima elevada, também acreditei que pessoas como nós tinham nascido com um tipo de má sorte. O racismo, ele é tão perverso que, de geração para geração, ele ensina várias mulheres negras a não gostarem de nada equivalente à sua imagem, a não gostarem delas mesmas, sendo que nada de errado há em suas aparências. É uma visão distorcida e que causa muitos danos à autoestima e atrapalha todas as dimensões da vida da mulher negra. Não se aceitar provoca gatilhos sempre que, em alguma situação, você também não é aceita. Um exemplo, eu, quando criança e adolescente, eu fui me desenvolvendo ouvindo muitas ofensas relativas à minha aparência. Então, sobre o meu cabelo, ouvia o pichain, bombril. Sobre o meu corpo, a turma da escola via que ele era curvilíneo, e então eles acharam interessante me colocar com um apelido de Tanajura. Tanajura é um inseto, né? Então, eles queriam ali dizer que eu tinha um bumbum, um quadril, né, volumoso, então eu só poderia ser parecido com aquele inseto que tinha aquela forma, né? E esse apelido de Tanajura, eu recebi esse apelido por alguns anos, né? Para mim era desconfortável. E enquanto as outras colegas brancas recebiam apelidos como Aninha, Bruninha, Adrianinha, eu era uma Tanajura. Ao longo da história, a gente tem essa questão de ser tratada como uma aberração, como um animal ou como um exótico. Isso vai nos colocando assim nesse lugar, né? E a Lélia Gonzalez vai também dizer que nós mulheres negras sempre fomos aquelas que são utilizadas, né, para o sexo. Então, ela tem aquela frase que diz que mulher negra, né, ela é considerada boa para fornicar. E desde a época das mulatas do Sargentelli, que eu lembro que tinha essas referências, né? Nossa, você é uma morena bonita, linda, né? Você parece uma mulata do Sargentelli. Ah, você gosta de samba, né? Você deve desfilar em escola de samba, porque você lembra uma mulata, né? E aquela mulata sempre naquele lugar da sexualização, né? De ser sexualizada o tempo todo. E então não seria uma mulher aí tão apropriada para casar, né? Mas é uma mulher que seria a curiosidade daquele homem, como deve ser essa mulher gostosa, morena, na cama, né? Inclusive, nas paqueras eu ouvia isso. Eu nunca saí com uma mulher negra. Eu só saí com mulheres brancas. Você é a primeira mulher que eu estou saindo que é negra. Estou super curioso para saber como você é. Então, é um tipo de cantada, que não é uma cantada, né, que é deselegante e desagradável, que a pessoa até manifesta esse seu preconceito quando está tentando conquistar uma mulher. No caso, a mulher negra. Porque ela fica nesse lugar mesmo do desejo, né? Porém, não é uma mulher que eu quero ter uma família, porque eu não quero enegrecer a minha família. O fato de eu ser uma mulher muito curiosa e sempre trabalhei muito para viajar, conhecer novas culturas, ser independente, autônoma e ter meu dinheiro, mas a soma de ser uma mulher negra, eu acredito que isso sempre foi um pouco assustador para os homens que se envolviam comigo. Então, eu passei bom tempo da minha juventude olhando as minhas amigas brancas sendo pedidas em casamento e eu sendo pedida para ter uma transa, uma aventura, né? Não ter um relacionamento mais estável. Eu cheguei, inclusive, a ter um relacionamento de quase 10 anos em que esse homem branco não quis me assumir, né? Ele dizia-se muito apaixonado, querendo ter minha presença, dizendo que gostava muito da minha companhia, mas, de fato, ele acabou, em todas as vezes que eu mencionava ter um casamento, vivermos juntos, ele nunca aceitou, né? Não que isso não possa também acontecer com outras mulheres brancas, mas a gente percebe que existe uma seleção na hora de escolher
quem é essa pessoa que você quer viver para sempre, constituir família. E claro que tem uma tendência ao embranquecimento, né? Um embranquecimento que foi proposto lá no começo do século XIX, mas que ele permanece até hoje. Para finalizar, acho que a gente percebe nos números o quanto um relacionamento com a mulher negra é abusivo e violento. A gente tem um número de violência doméstica, de violência contra as mulheres de forma psicológica e física muito maior em mulheres negras do que mulheres brancas, e a gente tem o número do feminicídio. Morrem mais mulheres negras do que mulheres brancas. Então, é isso, assim, quando se tem esse relacionamento com a mulher negra, tende a ter um distrato, um descuidado, uma falta de respeito, de amorosidade com essa mulher negra. E é claro, né, a gente sente muito que isso possa acontecer conosco, porque somos mulheres muito especiais, porque temos uma resiliência absurda, né? Somos muito diferentes da experiência de mulheres brancas, então, portanto, somos mulheres que deveríamos receber todas as alegrias e todos os afetos possíveis que uma mulher merece, né? Então, a gente lamenta muito que a sociedade tenha chegado nesse estágio e, com o Sou da Sua Laia, nós podemos discutir mais esse assunto para que nós possamos construir uma sociedade antirracista, de valorização do gênero e valorização da raça. Até mais!